O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ele anunciou a anulação do voto de Eduardo Bolsonaro na sessão conjunta desta quinta-feira, que derrubou os vetos de Lula. O deputado registrou presença e votou pelo aplicativo Infoleg, mesmo estando fora do país. Durante a sessão, Alcolumbre citou o ato do presidente da Câmara, Hugo Mota, que limitou nesta terça-feira a atuação remota dos parlamentares. Após a ida do próprio Eduardo e de Alexandre Ramagem para os Estados Unidos, o líder da Casa Baixa proibiu deputados no exterior de registrarem presença ou votarem pelo Infoleg, a menos que estejam em missão oficial autorizada pela Câmara Federal. Você, Mota, Eduardo Bolsonaro teve o voto anulado e não atuará mais nas sessões da Câmara dos Deputados por meio do aplicativo após a determinação da presidência da Casa. É difícil entender a posição do Congresso Nacional em relação a Eduardo Bolsonaro. Se o caso de Eduardo fosse isolado, talvez houvesse alguma chance de compreender o que está acontecendo. Mas não é. Já tem alguns anos que foi aberta temporada de caça contra políticos de direita. São inúmeros os casos de parlamentares de direita que foram processados, caçados e que estão exilados. E a gente acabou de comentar sobre os movimentos do Congresso em reafirmar a sua independência, a sua autonomia. Será que os outros parlamentares não reconhecem, no caso de Eduardo Bolsonaro, alguma coisa que possa acontecer com eles amanhã? Retaliação até a página 12, Kriegner? Exato, retaliação até a página 12. É necessário, então, mandar um recado aí de que, olha, não estamos tão à direita assim. Na minha opinião, é isso que o Hugo Mota está dizendo quando rompe de um lado com o governo federal, quando se posiciona de uma maneira até surpreendente, quando faz acenos ao projeto de anistia, mas que não quer ser confundido como tão à direita dessa maneira e aí toma uma decisão como essa. Um parlamentar que não pode votar e não pode se pronunciar também, qual que é a diferença entre isso e uma cassação? Ou qual que é a diferença entre essa e talvez aí a inviabilidade de exercício do seu mandato? É uma pressão para que ou ele volte e aí seja, de certa maneira, como o Mota colocou aqui, da questão no contexto da perseguição, seja cassado, e aí cassado nos dois sentidos da palavra, ou para que ele continue onde está e também seja cassado, ou seja, coloca numa sinuca de bico e provoca uma reação. Para mim isso é um recado de Hugo Mota dizendo não estou tão à direita assim, o alinhamento não é tão automático. Agora, Dávila, o bloco da oposição queria que os presidentes das casas tivessem comprado a briga. Eles não compraram. Renato, um parlamentar honra o seu mandato participando de discussões e votando. Se você caça o direito de um parlamentar votar, não é só uma traição ao mandato parlamentar, é uma traição às pessoas que o elegeram aquele deputado, porque é isso que ele espera de um deputado, que vote os temas importantes do país. Então, quando nós esquecemos a regra do jogo e politizamos questões fundamentais, nós, na verdade, estamos denegrindo a própria imagem do parlamento. Aliás, o que vem acontecendo com os parlamentares é um total desrespeito, inclusive à liberdade de opinião, de crença, de manifestação e agora liberdade de voto. O voto, se tem um mecanismo hoje que dá para votar de maneira remota, este é o papel que um parlamentar faz, representar os seus eleitores participando de votações e discussões de matéria. Como ele não consegue participar de discussão porque ele está fora do país, ele pode participar, pelo menos votando medidas importantes. Pois é, a gente falava da derrubada de vetos, né? Só uma informação adicional, o governo não descarta judicializar a questão após a derrubada de vetos. Então parece que isso não terminou na sessão de ontem.